Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra. A influência da sombra. Lá das profundezas de seu lar invisível, em nossa psique, a sombra exerce um enorme poder sobre nossa vida. Ela determina o que podemos ou não fazer, o que nos atrairá de maneira irresistível, e aquilo que evitaremos a qualquer custo. Isso explica o mistério de nossas atrações e repulsas, e determina o que vamos amar e o que iremos julgar ou criticar. Nossa sombra influencia que raça ou classe de pessoas aprovaremos, ou com quem iremos nos relacionar, se seremos religiosos ou ateus, em que partido político votaremos e que causas iremos apoiar ou ignorar. Ela nos diz quanto dinheiro temos direito de ganhar e determina se o gastamos de forma sábia ou o desperdiçamos. É nossa sombra, nosso self oculto, que dita quanto sucesso temos direito de criar ou quanto fracasso estamos condenados a passar. A sombra estipula o grau de cuidado ou negligência que temos com o nosso corpo, a quantidade de peso extra que carregamos na barriga e o nível de prazer que nos permitimos sentir, dar e receber. A sombra nos lança em papéis pré-determinados que seguimos cegamente, desde o trabalho até o amor. Sem que saibamos, a sombra é a autora de um roteiro anteriormente escrito que se desdobra em ação em momentos de medo, dor ou conflito, ou quando estamos simplesmente cuidando de nossos assuntos no piloto automático. Se for deixada sem atenção, a sombra irá emergir da escuridão para sabotar nossa vida, quando menos esperarmos. A sombra determina se respeitaremos nossos filhos e confiaremos que cresçam independentes, como adultos capazes, ou se tentaremos moldá-los para serem tudo que não somos. Quando encurralados, será que soltaremos nossa ira ou nos recolheremos em silêncio venenoso? A sombra é um oráculo que pode prever todos os nossos comportamentos e revelar o que nos torna pessoas que somos hoje. O que decide se seremos produtivos, membros influentes na sociedade ou almas perdidas. Quando expomos nosso lado sombrio, entendemos como nosso histórico pessoal dita a forma que tratamos os que estão ao nosso redor e como tratamos a nós mesmos. Por isso, é imperativo que a desmascaremos e compreendamos. Para fazê-lo, precisamos expor o que encobrimos e nos aproximarmos dos mesmos impulsos e características que abominamos. A sombra determina se viveremos uma vida feliz, bem-sucedida, uma existência sem estresse, ou se lutaremos com nossas finanças, relacionamentos, carreira, temperamento, integridade, imagem pessoal ou dependência. O I Ching nos diz: somente quando tivermos coragem para encarar as coisas exatamente como elas são, sem decepção pessoal ou ilusão, uma luz se desvendará dos acontecimentos, através da qual o caminho para o sucesso será reconhecido. Somente na presença do compromisso inabalável de enfrentar nossos demônios é que a porta para a descoberta pessoal se abre. Não podemos seguir a jornada rumo ao lado sombrio para um rápido mergulho ou uma tarde de lazer. Para entender nossa sombra completamente, é preciso estar disposto a abrir mão do que achamos que sabemos. Isso requer a força de um leão enjaulado para abrir as portas da cela que nós mesmos acorrentamos há muito tempo. A ótima novidade é que nascemos com um desejo ardente de evoluir e crescer, de nos abrir, de nos expandir ao todo. E eu vou afirmar que todos nós temos ao menos um lugar onde secretamente desejamos ser mais, experimentar mais. É ali que nossa sombra espera pacientemente para que venhamos recuperar o poder dos recessos sombrios de nossa mente inconsciente. Assim que entramos em contato com o nosso lado sombrio, o instinto inicial é nos afastarmos e o segundo instinto é barganhar com ele para nos deixar em paz. Muitos de nós já gastaram muito tempo e dinheiro para fazer exatamente isso. Ironicamente, são esses aspectos ocultos e sentimentos rejeitados que mais precisam de atenção. Quando trancamos essas partes das quais desgostamos, não sabemos que estamos lacrando nossos talentos mais valiosos. A razão para fazer o trabalho da sombra é se tornar pleno, parar de sofrer, parar de esconder de si mesmo. Uma vez que o fizermos, podemos parar de nos esconder do resto do mundo. Precisamos abraçar nossa sombra para que possamos conhecer a liberdade de viver uma vida transparente, para nos sentirmos livres o suficiente e convidarmos outros a entrar em nossa vida, para deixarmos que os outros saibam a verdade sobre nossas finanças, nosso passado e nossos relacionamentos, sem que sejamos tomados pelo medo de que a nossa persona seja elucidada, expondo a pessoa que vínhamos tentando não ser.
Quando nossa preciosa energia não está atada à camuflagem dos impulsos autodestrutivos ou ocupada em compensá-los, somos brindados com a dádiva da clareza e motivação de que precisamos para construir uma base inabalável para um futuro inspirador. Nosso self dualista. A sombra fica à espreita, ela engana, se esconde e nos ilude, para que acreditemos no que podemos ou não fazer. Leva-nos a fumar, jogar, beber e comer, o que nos faz sentir mal no dia seguinte. Nossa sombra dá origem aos comportamentos hipócritas que nos levam a violar as fronteiras pessoais e a nossa integridade. É uma força que só pode ser calculada ao ser levada à luz de nosso estado cônscio e ao exame do que somos feitos. Possuímos todas as características e emoções humanas, sendo ativas ou adormecidas, conscientes ou inconscientes. Não há nada que possamos conceber que não sejamos. Somos tudo, o que consideramos bom e ruim. Como poderíamos conhecer a coragem se nunca tivéssemos sentido medo? Como conheceríamos a felicidade se nunca tivéssemos experimentado a tristeza? Como poderíamos conhecer a luz se nunca tivéssemos conhecido a escuridão? Todos esses pares de opostos existem em nosso interior porque somos seres dualistas, feitos de forças opostas. Isso significa que cada qualidade que enxergamos nos outros existe em nós. Somos o microcosmo do macrocosmo. Em nossa estrutura de DNA, temos a impressão de todas as características. Somos capazes dos maiores atos de abnegação e dos crimes mais autopunitivos e destrutivos. Quando vista sob a luz da consciência, a sombra expõe a dualidade e a verdade tanto do self humano quanto do self divino, conforme ambos provam ser ingredientes essenciais de um ser humano autenticamente pleno. Temos de revelar, possuir e abraçar tudo aquilo que somos, o bom e o ruim, a luz e a escuridão, a abnegação e o egoísmo, e as partes honestas e desonestas de nossa personalidade. Ser pleno, possuir tudo, é nosso direito de nascença. Porém, para isso, é preciso estar disposto a lançar um olhar honesto sobre si mesmo e ir além da própria mente julgadora. É aí que surge uma mudança transformadora em nossa percepção, uma entrega do coração. A boa notícia é que todos os aspectos próprios chegam como dádivas. Cada emoção e cada traço que possuímos ajudam a indicar o caminho de volta à singularidade. O lado sombrio existe para apontar onde ainda somos incompletos, para nos ensinar o amor, a compaixão e o perdão, não apenas aos outros, mas também para nós mesmos. E quando a sombra é abraçada, ela irá curar nosso coração e nos abrir a novas oportunidades, novos comportamentos e um novo futuro. Quando trazemos à luz da consciência a nossa sombra, as emoções ocultas e as crenças que exaurem nossa vida, transformamos a forma como enxergamos a nós mesmos, o mundo e os outros. Então estamos livres. Lidar com a nossa sombra é algo complexo, porém é uma jornada garantida de volta ao amor. Não apenas o amor pelos outros, mas o amor por cada característica que vive dentro de você e de mim. Um amor que nos permite abraçar a riqueza de nossa humanidade e a plenitude de nossa divindade. Tendo enfrentado nossos demônios internos, somos preenchidos pela paz e pela compaixão na presença do lado sombrio de outras pessoas. Conseguimos perdoar e abrir mão de julgamentos degradantes e do coração ressentido. Podemos nos inspirar na humildade de Gandhi e na tolerância de Martin Luther King, levando adiante a força e a coragem para lidar com as questões que nos assombram. Lá vou eu pela graça de Deus. Essa frase assume um significado totalmente novo quando podemos ver o mal através da lente universal de nossa humanidade. Examinar o lado sombrio é a saída para entender por que fazemos o que fazemos, porque às vezes agimos de modo a contrariar os desejos da mente consciente, e porque passamos horas incontáveis, dias, meses e anos julgando os outros e guardando rancores que só nos causam dor de cabeça e inquietação. Todos temos momentos do passado em que a dor emocional foi demais para suportar. Então nós a reprimimos na escuridão da sombra. Essa é uma parte inevitável da vida. Podemos corroer, mas não temos como nos esconder. A sombra está sempre ligada a algum acontecimento traumático ou a uma combinação de momentos dolorosos. Quando verdadeiramente compreendemos nossa sombra e suas dádivas, não há dedos para apontar ou culpar nossos pais, professores e o passado, porque a sombra é um sistema de libertação para um futuro extraordinário.
Compreender como ela se formou destranca a porta para um poder pessoal enorme e uma profunda sabedoria. O nascimento da sombra. O nascimento de nossa sombra ocorreu quando éramos pequenos, antes que o pensamento lógico fosse desenvolvido o suficiente para filtrar as mensagens que recebíamos de nossos pais, os que cuidavam de nós e do mundo. Mesmo com os que melhor cuidaram de nós, inevitavelmente sentíamos vergonha de demonstrar algumas de nossas qualidades. Recebemos a mensagem de que algo estava errado conosco, ou que éramos ruins de alguma maneira. Quando crianças, talvez não tenham dito que éramos ruidosos demais. Em vez de abrandarmos o tom de voz, sabendo que haveria outro momento para sermos ruidosos, nosso ego frágil e incompleto talvez tenha interpretado que nossa expressão pessoal estava errada, deveria ser oculta dos outros. Ou talvez fomos chamados de egoístas, porque pegamos mais biscoitos do que deveríamos. Em vez de entendermos que os biscoitos deveriam ser divididos, interpretamos que nosso egoísmo era ruim e deveria ser destruído. Ou nos empolgamos e gritamos uma resposta, ainda nos primeiros anos de escola, e subitamente todas as crianças nos encararam aos risos. Em vez de rir com eles, nos sentimos imbecis e decidimos que nunca mais deveríamos correr esse risco. Essas mensagens negativas ficaram tão enraizadas no subconsciente como um vírus de computador, alterando a percepção de nós mesmos e fazendo com que fechássemos esses aspectos de nossa personalidade, considerados inaceitáveis por nós ou pelos outros. Cada vez que um de nossos comportamentos foi recebido com uma crítica ou uma punição insensata, inconscientemente nos separamos do self autêntico verdadeiro. E uma vez que esses filtros negativos estavam firmemente no lugar, nós nos separamos do prazer, da paixão e do nosso coração eternamente amoroso. Para assegurar a sobrevivência emocional, iniciamos uma tentativa de encobrir o verdadeiro self, de modo a nos tornarmos a versão que julgávamos aceitável, o self participativo. A cada rejeição, criamos uma separação interna cada vez maior, erguendo muros invisíveis cada vez mais altos, para proteger o coração sensível. Dia a dia, experiência a experiência, sem saber, construímos uma fortaleza invisível que se tornou nosso falso self. Essa fortaleza de expressão limitada obscureceu nossa essência, escondendo vulnerabilidades, sensibilidades e, frequentemente, a habilidade de conhecer e enxergar a verdade sobre quem somos. Antes que nosso self maleável endurecesse, tornando-se um ideal de ego mais rígido, tivemos a liberdade de expressar todos os aspectos de nossa humanidade. Tivemos múltiplas reações emocionais a cada acontecimento de nossa vida. Sem o peso da vergonha e do julgamento, tivemos acesso a todas as partes de nós mesmos. Essa liberdade significava poder ser qualquer coisa que quiséssemos, a qualquer momento. Não havia restrições internas que nos impedissem de sair do papel perseguido de objeto de atenção ou do papel de meia irmã malvada e invejosa. Antes de aprendermos a julgar uma qualidade melhor que a outra, tínhamos acesso irrestrito ao leque inteiro de expressões que residiam em nós. Podíamos lidar com elegância, graça, coragem, criatividade, honestidade, integridade, positividade, poder, brilho, ganância, frugalidade, preguiça, arrogância e incompetência com a mesma facilidade com que trocávamos de roupa. A vida era uma brincadeira, quando dávamos permissão de existência a todas as partes de nós mesmos. Cada dia era uma oportunidade para a complexa expressão pessoal. E melhor de tudo, se não gostássemos do jeito com que nossa história se desenrolava, tudo o que tínhamos a fazer era entrar em nosso quarto, amarrar uma capa ao redor dos ombros, apresentar um personagem diferente e voilam. Podíamos reescrever o roteiro e criar um novo final, ou até outra história. Podíamos transformar o drama em comédia, um épico tedioso em uma aventura fabulosa. Havia incontáveis possibilidades e estávamos curiosos para examinar todas. No entanto, uma vez que a sombra nasceu, a expressão pessoal se tornou sufocada e mais séria. Aprendemos com nossos pais, professores, amigos e a sociedade que, para ganhar amor e aceitação, precisávamos aderir a certos roteiros pré-escritos. À medida que frequentamos a escola, fomos expostos publicamente e interagimos com um círculo maior de pessoas, observando que determinados traços comportamentais foram condenados, criticados ou negados ao amor e à aceitação, enquanto outros foram idolatrados e cobertos de atenção. A partir daí, nos distanciamos de qualquer parte de nós que não se encaixasse aos padrões da sociedade,
ou aos ideais do nosso próprio ego. Cada vez rejeitávamos mais aspectos de nós mesmos, por todo tipo de motivos. Alguns por parecerem ousados demais, outros porque eram tolos demais. Tentamos descobrir maneiras de nos livrar dos aspectos indesejados até que um dia nos distraímos a ponto de esquecer que existiam. Com cada um nos transmitindo mensagens diferentes sobre qual das inúmeras facetas deveríamos mostrar ao mundo, tornou-se mais seguro ouvir as vozes da autoridade, em vez de confiar em nossa natureza autêntica. Logo nos vimos como um limitado conjunto de emoções. Nossa expressão pessoal estava sufocada. As possibilidades intermináveis que um dia estiveram à nossa frente se resumiam a apenas algumas. Aprendemos a abafar a vida e, de fato, ficamos confortáveis em fazê-lo. Acabamos nos identificando com o personagem interno que acreditávamos ser mais aceitável àqueles ao nosso redor. E a possibilidade de ainda estarmos interpretando alguma versão daquele papel hoje em dia. Podemos fazer pequenas mudanças aqui e ali, mas quando nos lançamos um olhar sincero, talvez vejamos que nunca nos reinventamos completamente. É provável que sejamos como a maioria das pessoas. Nos arrumamos um pouquinho, colocamos um remendo em uma parte da vida que não está dando certo e criamos uma versão ligeiramente nova de quem já fomos. Até as roupas que vestíamos, as comidas que comemos, os tipos de entretenimento que buscamos. E até chegarmos aos 30 anos, a maior parte das opções já foi predeterminada em uma ou mais áreas da vida. Mesmo as coisas sobre as quais fantasiávamos são repetitivas e monótonas. À medida que nos tornamos mais presentes e alertas, começamos a ver quanto somos robóticos e encurralados nas personalidades que criamos. E podemos escolher tomar medidas proativas para lidar com as sombras que estão nos prendendo e tentar nos libertar. Não se iluda. Se não lidarmos com essas sombras, elas lidarão conosco. Surgirão nos relacionamentos e vão nos separar de quem amamos. Nos manterão presos a um emprego ou estilo de vida que ultrapassamos há anos, ou nos conduzirão aos vícios que minam o sucesso e a felicidade. Elas nos cegaram, impedindo-nos de ver os sinais de alerta de um relacionamento abusivo ou um mau negócio profissional, e nos manterão em um perpétuo estado de negação para, assim, fracassarmos na ajuda àqueles que amamos quando mais precisam de nós, ao depararem com seus próprios demônios. Cada um de nós construiu uma identidade com base no ego, na qual nos designamos o papel aceitável, que cabe reprimido toda a nossa expressão pessoal. Em vez de sermos quem realmente somos, nós nos tornamos uma caracterização da pessoa que achamos que deveríamos ser. Ao longo do tempo, nossa percepção pessoal sufocada se torna um terreno fértil perfeito para que as sombras se enraizem, mesmo que esse papel tenha sido criado para compensar alguma inadequação que acreditávamos existir interiormente, ou como estratégia que atendesse às expectativas de nossos pais, daqueles que cuidavam de nós ou de amigos. Se relutamos em encontrar o papel do ego, excluímos todos os outros papéis que poderíamos de fato desfrutar. Acabamos criando uma vida carente de profundidade, aventura, significado e sabor. Conforme passamos a levar os papéis, designados excessivamente a sério, eles ficam lacrados na estrutura de nosso ego. Raramente desviamos da identidade que criamos, porque caímos em estado ilusório de negação e começamos a acreditar que somos aquela identidade. Olhando para a própria vida, a maioria de nós pode reconhecer as limitações e a repetição dos papéis que interpretamos. É claro que é muito mais fácil identificar os papéis que amigos e familiares estão interpretando que os nossos. Podemos reconhecer a Marta que se oferecerá para a associação de pais e professores, assumindo mais que sua carga justa de trabalho e depois a reclamar disso. Ou o vizinho encantador que finge ser um super pai enquanto secretamente trai a esposa. Sabemos quem gosta de interpretar o papel da fofoqueira, asquerosa, que sabe os podres de todo mundo e sempre procura uma chance de compartilhar. Temos familiaridade com a rainha do drama mais próxima, que está sempre sendo a vítima de uma forma ou de outra, por ter dado uma batidinha com o carro, ou porque o marido não trouxe dinheiro suficiente para casa no mês passado. É fácil identificar o eterno otimista, que é sempre a estrela da festa, ou aquela que ninguém tira para dançar e sempre fica sentada nos cantos. O inacreditável é que mesmo que o papel que designemos a nós mesmos seja tedioso, infeliz, repetitivo ou desagradável, nós nos agarramos a ele, ao longo da vida, o tempo todo racionalizando os motivos por não conseguirmos ser mais do que somos,
por não possuirmos mais do que temos. Sem saber, fomos nós que nos escalamos para interpretar alguma versão desse personagem. Ano após ano, e raramente, se é que ocorre, nos permitimos a aventura de um papel que não seja familiar ou de nível de expressão pessoal que ainda não conhecemos. Se funcionarmos dentro do mito de que devemos silenciar, eliminar, trancafiar e esconder todas as qualidades que nos tornam interessantes e singulares, renunciamos ao direito de experimentar a paixão e a paz. A busca pela vida perfeita, o papel perfeito, a personalidade perfeita, sempre nos deixará frustrados, mesmo obtendo o que queremos, pela simples razão de sermos muito mais que um punhado de qualidades que se encaixam caprichosamente ao ideal do ego. No processo de tentar expressar apenas esses aspectos que acreditamos garantir a aceitação pelos outros, abafamos alguns de nossos traços mais valiosos e interessantes e nos sentenciamos a uma vida de repetição do mesmo drama, como o mesmo roteiro batido. Nessa busca pela segurança e pelo previsível, o leque de expressão pessoal encolhe, e com ele encolhe as nossas opções. Quem e o que seremos amanhã é geralmente uma variação de quem fomos ontem, porque só podemos acessar os recursos e comportamentos do self que receberam consentimento para serem vistos. Ao vedar a escuridão, receamos a espreita dentro de nós, porque tememos a destruição que isso possa causar, além de abafarmos outros aspectos que anseiam a expressão, como a competência, a força, o sucesso, o lado sexy, engraçado e brilhante. Essa é a causa principal do tédio que frequentemente sentimos em várias áreas de nossa vida. Enquanto cortamos alguns aspectos do relacionamento com a nossa personalidade, negamos-nos o acesso ao estímulo, à empolgação, paixão e criatividade. Um dos aspectos mais empolgantes do ser humano é o fato de haver literalmente centenas de partes inspiradoras, úteis e poderosas que estão adormecidas, ansiando para sair da sombra e ser integrada ao todo do self. Há uma imensa variedade de sentimentos maravilhosos esperando por uma oportunidade de se deslocarem no corpo, trazendo-nos novas sensações e novos níveis de felicidade, alegria e prazer. Realmente não podemos desfrutar da vastidão de quem somos, porque esquecemos quem somos além das fronteiras das barreiras restritivas internas que impusemos ao nosso mundo emocional. Para voltarmos a nos inspirar em qualquer área da vida, só precisamos olhar e ver qual dos aspectos ou personagens sombrios saíram do ângulo de visão, encontrar maneiras seguras e apropriadas para que eles possam expressar e convidá-los de volta ao palco. Precisamos nos desafiar e aceitar todas as facetas da nossa humanidade. De outro modo, os personagens que foram expulsos do palco, agora reprimidos, se tornarão os orquestradores silenciosos de nossa vida secreta. Somente na presença do self inteiro e sem censura que podemos compreender e apreciar inteiramente a nossa totalidade e singularidade. Precisamos encontrar um bom uso para o personagem diário ou continuaremos em guerra conosco.